feminilidade sempre ocupou as páginas mais decisivas da história da psicanálise. De Freud a Lacan, ela, a feminilidade, em suas muitas vestes de menina, de mulher, de mãe, nunca esteve à sombra das considerações psicanalíticas. Ao contrário, a feminilidade sempre residiu na parte mais ensolarada, sempre foi, aliás, ela própria, a feminilidade, o verdadeiro sol a explicar a constituição do grande mistério que é a humanidade, o humano em nós. Uma mãe, diz Drummond, é aquela responsável pela líquida transmissão de taras e dons. É ela quem faz correr aquele rio de sangue que une geração a geração. O pintor Gustave Courbet colocou a feminilidade como sendo a origem do mundo, a porta deste mundo. Não há quem não tenha entrado neste mundo pela via de uma mãe. Não há quem não esteja hoje vivo, senão pelo seio de uma mãe. E mais do que estar à porta física do mundo, uma mãe está à porta da linguagem, sendo sua embaixadora, como disse o Jacques Lacan. Ela compõe, e não somente ela, evidentemente, mas ela compõe parte preponderante desta equação milagrosa que transforma, ao final, um pequeno animal faminto, em prantos de desespero, no ser humano falante, no ser humano desejante, no ser humano cheio de belezas, vícios, virtudes. Sigmund Freud também teve uma mãe. Amalie Nathanson Freud foi a terceira esposa de Jacob Freud, e teve o Sigmund aos 21 anos. Na ocasião, eles residiam na região de Pribor, numa pequeníssima casa na Morávia, região de hoje é a República Tcheca. Amalie entendia que Freud havia nascido para grandes feitos. Ela costumava acariciar os cabelos negros de Freud, negríssimos, como a noite, e chamava-o de Mein Goldsieg, que em alemão soa algo como meu cisne de ouro. E graças aos seus cuidados, evidentemente não só os dela, mas também os dela, esse ouro reluziu. E Freud pôde, do fundo do Aqueronta, trazer-nos, revelar-nos os segredos dos sonhos, dos equívocos, dos xistes, ou, em uma expressão única, os segredos do inconsciente. São incontáveis as vidas que hoje se tornaram melhores graças à experiência da análise, graças à existência de Sigmund Freud e graças, direta ou indiretamente, a Amalie Nathanson, a mãe de Freud. São incontáveis os autores que situam em suas mães a existência da necessária força para o exercício de suas artes, de suas profissões, de suas vidas, atribuindo à mãe, a mãe doce, a mãe exigente, a mãe que se torna presente, a mãe que se ausenta, a mãe em todas as suas formas necessárias e possíveis, a estabilidade e a grande referência de suas vidas. Eu trago hoje aqui uma outra mãe, além de Amalie, a mãe do Sigmund Freud, eu trago aqui a mãe do Manuel Bandeira e a dona Francelina Ribeiro, né, que marcou tão profundamente a vida do poeta recifense Manuel Bandeira. Eu vou ler um trechinho de um apontamento no Itinerário de Pasárgada, o grande livro autobiográfico do Bandeira, onde ele diz o seguinte, né, ele encontra um livro de anotações que pertenceu à sua mãe, contendo, claro, registros anteriores, inclusive, ao nascimento dele próprio. E esse livro se torna o volume mais precioso de sua biblioteca. E sobre este livro, o Bandeira diz o seguinte: o livro mais precioso da minha biblioteca é um velho caderninho de folhas pautadas e de capa vermelha, comprado na livraria francesa, na Rua do Crespo, número 9, Recife, e em cuja página de rosto se lê Livro de Assentamento de Despesas de Francelina Ribeiro de Souza Bandeira. Francelina Ribeiro de Souza Bandeira era o nome de minha mãe, diz o Manuel. Mas toda a gente a conhecia e a tratava por Dona Santinha. No meu poema Nomes, eu escrevi:
E segue um trecho do poema Nomes. Santinha é apelido que só parece bom para moça boazinha, docinha, bonitinha, em suma, uma mosquinha morta. Que até não faz mal a ninguém, mas minha mãe, Dona Santinha, não era nada disso. E ela conseguiu, com sua vida, pelo menos para mim, esvaziar completamente a palavra Santinha de todo o seu sentido próprio e reenchê-lo e novamente preenchê-lo de um outro conteúdo, alegre, impulsivo, batalhador, de tal modo que não há para mim no vocabulário de minha língua nenhuma palavra que se lhe compare em beleza cristalina como que clarinarte. Mas voltemos ao caderninho. O que me interessa mais particularmente é o que ocorre no dia 18 de abril de 1886, porque neste dia eu nasci. Nasceu, diz a minha mãe no caderninho, meu filho Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho, no dia 19 de abril de 1886, 40 minutos após o meio-dia, numa segunda-feira santa. Foi batizado no dia 20 de maio, sendo seus padrinhos o Dr. Raimundo e a Dona Helena. Sempre me acharam muito parecido com minha mãe. Só o nariz diferíamos. A semelhança estava sobretudo nos olhos e na boca. Saí míope como ela, dentuço como ela. Aliás, de um modo geral, a boca amável é a boca em que se vê claro. Era o caso de minha mãe. Tinha um coração, já não digo na boca, mas nos dentes. E estes eram fortes e brancos, alegres, sem recalque, anunciavam-me. Moralmente julgo ser muito diferente dela, mas fisicamente sinto-me 100% dela. Que digo? Sinto-a dentro de mim, sinto-a atrás dos meus dentes enormes, sinto-a atrás dos meus olhos. Moralmente, sou mais de meu pai e alguma coisa do meu avô, pai de minha mãe. Sinto meu avô materno nos meus cabelos, sinto-os em certos movimentos de cordura. Naturalmente, estas coisas me vieram através de minha mãe. De quem mais seria? Minha mãe transmitiu-me os traços dos meus ancestrais, de meu avô. No entanto, não estavam nela. Que grande mistério que é a vida. Minha mãe era espontânea, sabia o que queria, não era nada tímida, ótimas qualidades que não herdei. Notou Mário de Andrade, meu amigo, que assim como em minha poesia, a ternura se sai quase sempre pelo diminutivo. Creio que isso, em que não tinha reparado antes da observação de meu amigo Mário, me veio dos diminutivos que minha mãe pregava. Depois que eu adoeci de tuberculose, punha em tudo que era para mim. O leitinho do neném, a camisinha do neném, o casaquinho do neném. Porque ela me chamava assim, mesmo depois de eu marmanjo, enquanto ela viveu, foi o nome que tive em casa. Ela não podia acostumar-se com outro. Somente depois que ela partiu, somente depois que ela morreu, é que passei a exigir que me chamassem duramente de Manuel. A todos vocês, amigos da psicanálise, meu feliz Dia das Mães, as mães do Manuel Bandeira, do Sigmund Freud, do Carlos Drummond, a minha mãe, Dona Delma, as mães de todos os que nos ouvem e a todas as mães que haverão de vir para garantir que a história haverá de prosseguir. Um abraço.
Mãe, são 3 letras apenas, as desse nome bendito, 3 letrinhas, nada mais, e nelas cabe o infinito. Mãe, a palavra tão pequena, confessam mesmo os ateus, és do tamanho do céu e menor apenas do que Deus. Mário Quintana, no seu sagrado Caderno H.